Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio, sou professor de História, Ciências, Ensino Religioso e também de Arte na turma de vocês. Na semana passada, na segunda-feira, nós tivemos uma aula de História, na qual a gente fez a introdução ao conteúdo desse semestre. Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de lembrá-los que a pandemia não terminou e é necessário que a gente continue tomando os cuidados necessários para evitar a contaminação. Então, sempre usem a máscara, mantenham o distanciamento social e obedeçam aquilo que está sendo solicitado pelas autoridades de saúde. Nesse ambiente aqui eu estou sozinho, portanto, não há necessidade do uso da máscara. Pois bem, meus alunos, como eu disse, semana passada a gente fez uma introdução ao conteúdo que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Basicamente, no segundo período, ou sétimo ano, vocês estarão estudando vários aspectos relacionados à Idade Moderna. A aula passada ela foi uma amostra grátis, uma introdução à Idade Moderna. Não tem como falar sobre a Idade Moderna em apenas uma aula. Portanto, a aula passada foi só uma amostra grátis. Para quem está sem estudar história há bastante tempo, eu lembro que a história da humanidade, para facilitar o nosso estudo, ela é dividida em grandes períodos, que são a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Antes da Idade Antiga, nós temos o período que foi denominado de pré-história, certo? Então, a pré-história, todos os acontecimentos que vieram antes do conhecimento da escrita. E a história propriamente dita, ela começa a ser contada a partir do momento em que o homem tem a capacidade de registrar, de registrar aquilo que estava acontecendo, de contar aquilo que estava acontecendo. É por isso que a gente fala da história. Pois bem, foram deixadas 4 questões sobre o texto da Idade Moderna e eu trouxe aqui a correção daquela atividade. Não significa que quem me enviou no privado e eu fiz a devolutiva informando que estava tudo bem, ok, vai ter que mudar. Tá? As respostas elas não têm que ser iguais. Na verdade, o que eu fiz aqui foi só retirei do texto os trechos que realmente dariam para estar respondendo o que foi perguntado. Na letra A, foi questionado o seguinte: quais são os marcos de início e fim da Idade Moderna? Ou seja, como se inicia e como termina a Idade Moderna. No texto diz assim: seu recorte temporal inicia-se com a queda do Império Bizantino e a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano no ano de 1453. Seu recorte final está delimitado com a Revolução Francesa em 1789. Em outras palavras, para os historiadores, o período da Idade Moderna inicia-se por volta de 1453 e vai até 1789. Não significa dizer que a partir de 1453 o mundo não tenha mais nada de medieval, não tenha nada que se assemelhe à Idade Média, e também não significa dizer que depois de 1789 o mundo também não tem um pouco da Idade Moderna e de outros períodos e de outros processos da Idade Contemporânea. Ou seja, isso aqui na verdade são apenas marcos delimitadores para facilitar o nosso estudo da história. Tá bom? Esses dois marcos aqui, 1453 de início e 1789 de final. A gente não vai explicar aqui agora o que foi a Revolução Francesa, ou como se deu a queda do Império Turco-Otomano com a tomada de Constantinopla, porque nesse momento não é o objetivo. Tá bom? Letra B. Qual é a relação entre a noção de Idade Moderna e Idade Média? O texto dizia assim: a Idade Moderna foi uma oposição à Idade Média, considerada equivocadamente como uma Idade das Trevas, já que era dominada pela religião e pelo obscurantismo cristão católico. A Idade Moderna aparecia como um momento de retomar a perspectiva de vida da antiguidade greco-romana, considerada como o auge cultural da humanidade. Ou seja, essa seria a resposta, né, esperada, mas o que dá para a gente falar aí de uma forma bem resumida é que tem uma certa rivalização aí entre a Idade Média e a Idade Moderna. Muitos chamam a Idade Média de Idade das Trevas por conta
da influência muito forte da igreja e por conta dessa doutrina ter levado muita gente até mesmo à morte, né? Muitos eram condenados naquele chamado Tribunal de Inquisição. Quem não sabe nada sobre isso, depois é interessante pesquisar um pouco sobre a Idade Média. E a Idade Moderna, ela vem com novos ares, ela vem mais leve, ela vem com um processo de mudança para que as pessoas, as cidades, o pensamento possa renascer, a arte possa renascer, sem a influência desses ideais cristãos, católicos, como foi tão rígido na Idade Média. A letra C dizia assim: quais as principais transformações ocorridas no território europeu durante a Idade Moderna? Quais as principais transformações ocorridas no território europeu durante a Idade Moderna? Quando a gente fala dessa divisão da história em períodos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, basicamente a gente está falando em muitos momentos da história da Europa. A gente não está falando da história do Brasil ainda, a gente não está falando da África, a gente não está falando de outras regiões do mundo. Basicamente a gente fala da Europa mesmo, da história da Europa. Tá? Então o que estava acontecendo lá na Europa durante a Idade Moderna? Primeiro, a gente vai ter o fortalecimento das monarquias. Os reis, eles vão retornar ao poder, mas retornar ao poder com força, com poder bastante centralizado. Esses reis com um exército forte, com a vontade de acumulação de riquezas, com a vontade de se lançar aos mares para descobrir novos territórios, para acumular cada vez mais riquezas. Então, aqui, de acordo com o texto, a gente pode colocar o seguinte: foi durante a Idade Moderna que os europeus realizaram as grandes navegações e a expansão marítima, criando as condições para a dominação de continentes inteiros, como a África e a recém-conhecida América. Então foi na Idade Moderna que os europeus começaram a conquistar esses territórios. Eles reuniram condições para se lançar ao mar e conquistar essas terras que até então eram desconhecidas. Apesar de serem habitadas pelos índios, elas eram desconhecidas pelos europeus. Letra D. Porque a Idade Moderna foi muito rica do ponto de vista cultural. O texto que vocês leram, o texto que vocês deveriam ter lido, diz assim: seja em seu início com o Renascimento, principalmente nos séculos XV e XVI, e a retomada da herança greco-romana, seja com os iluministas do século XVIII, que propuseram novas formas filosóficas, científicas e políticas de se entender o mundo. Vocês fiquem tranquilos que nós vamos ter um momento ainda para estar tratando um pouco sobre o Renascimento e também um pouco sobre os ideais iluministas, que marcaram bastante a Idade Moderna. Como eu disse, essa primeira aula era só uma amostra grátis sobre a Idade Moderna e o texto trouxe algumas características do período que a gente vai estar estudando. Pois bem, essas eram as respostas esperadas para a atividade da semana passada. Quem não fez, faça, por favor, me envie, ainda há tempo. Tá? A atividade dessa semana ela continua falando um pouco sobre as características da Idade Moderna. Lógico, a gente vai falar sobre a Idade Moderna durante o semestre basicamente inteiro, né? E vai tratar sobre o Estado Nacional Moderno. Tá? Bom, o que é isso, professor? O que vem a ser o Estado Nacional Moderno? Como eu disse agora há pouco, a Idade Moderna ela trata basicamente da história da Europa. E quando a gente fala do mundo que era conhecido nesse período, era basicamente o mundo europeu, certo? Não havia ainda as descobertas do continente americano, conhecia-se um pouco da África, conhecia-se a Ásia, lógico, a Europa e a Ásia estão integradas, o continente africano e a Europa também fazem ali fronteira, mas os historiadores eles sempre contam um pouco da história da Idade Moderna, começando pela Europa. E aí, quando a gente pega a Idade Média, a gente encontra a Europa um pouco destroçada, um pouco dividida demais, um pouco extremamente fragmentada. A gente pode dizer que durante a Idade Média nós tínhamos poucos reis com poder na Europa, certo? O poder estava muito dividido, o poder estava muito fragmentado, certo? Haviam pequenas unidades e cada nobre mandava dentro dessa unidade. Não havia um grande rei, uma grande figura que mandava em tudo,
Tá? Então é como se cada nobre fosse o governante do seu próprio território. Ele tinha ali o seu feudo, que era como se fosse uma fazenda. Esse feudo ele tinha uma fortificação, ele tinha um castelo, ele tinha um exército, ele tinha moeda. Então cada feudo, cada unidade dessa da Idade Média é como se fosse um pequeno reinado. Tá. Terminada a Idade Média, esses nobres, esses senhores, eles se enfraquecem. E a Europa ela sente necessidade de devolver o poder para um rei fortalecido. E aí começam a aparecer reis fortes em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, certo? E esses reis fortes, esses reis fortalecidos vão dar início aos primeiros estados nacionais. Vão delimitar as primeiras fronteiras daqueles que serão os primeiros países da Europa. Porque até então a Europa ela não tinha uma divisão certa entre os estados, entre os países, certo? Não havia a delimitação do território português, do território espanhol, do território inglês. Nem sequer a gente pode falar de Alemanha, que nem existia território alemão, né? Então, mas é na Idade Moderna, por volta do século XVI, que essa noção de Estado começa a ter início. E é nesse momento que os reis começam a ganhar força e aparecer. E com isso surge a noção de Estado Nacional. As pessoas começam a se identificar com o rei, elas começam a ter uma noção do que é uma nação, do que é um país, e começam a se entender. Elas começam a falar a mesma língua. E tudo isso começa a dar uma ideia de unidade, uma ideia de povo, certo? Eu sou o povo que sou governado por aquele rei que eu reconheço como sendo o meu grande líder, certo? Então a Idade Moderna ela veio com essa grande transformação, fortalecimento das monarquias, fortalecimento do poder real. É isso que o texto vai estar tratando, viu, minha gente? É um texto pequeno, vocês vão ler aí um dos exemplos desse fortalecimento do poder real. Fica bem claro lá na França, onde nós temos o exemplo de reis que vão dizer o Estado sou eu, certo? Ou seja, eu governo, eu tenho poderes, tá? É muito bacana, tá tentando entender isso, ok? Vocês façam a leitura, se possível, vejam o link, esse vídeo que está disponível nesse link. Eu não vou colocar ele aqui nesse vídeo, porque senão fica muito carregado o meu vídeo, depois eu tenho dificuldade para convertê-lo. Mas ele está disponível, tá? Esse vídeo aqui, a formação dos Estados Nacionais. Eu não vou colocar nenhum pedacinho dele não, só estou mostrando que o link abre ele aqui no YouTube, tá? Mas vocês, por favor, assistam porque vale a pena. Depois que vocês fizerem a leitura, assistirem esse vídeo, vocês vão responder essa questão aqui. Quais os principais aspectos que caracterizaram as monarquias nacionais? Que aspectos principais caracterizaram essa centralização do poder real, esse poder dos reis durante a Idade Moderna? Tá? O link do YouTube está aqui, viu, gente? Acho que eu estava apontando aqui em cima. Desculpem aí pela confusão. Mas é isso. Eu desejo para vocês uma excelente noite, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Continuem se cuidando, que tudo dará certo. E muito em breve espero poder encontrá-los.